Salve galera da CBJJD, estamos aqui com mais um Papo de Campeão e dessa vez o cara que tá muito forte para ganhar o ranking esse ano, Rafael Guerra, tanto aqui no Rio de Janeiro quanto em Saquarema, na região dos Lagos. Rafael, boa tarde, tudo bem? Fala, Iago, beleza? Boa tarde. Cara, Tudo ótimo. prazer ter você aqui. Falar um pouquinho, contar a sua história, contar a sua carreira, e você tá focado esse ano no ranking, né? Já são 2 ouros duplos, né, nas 2 primeiras etapas, e em Saquarema a mesma coisa, né? Então, são 3 ouros duplos, né? Ano passado, como eu tinha falado aqui em off contigo, eu tinha lutado algumas etapas, mas eu não tinha focado no ranking em si. Esse ano eu tô disposto a lutar aqui e lá para conseguir essas 2 passagens para Portugal. E começando, falando um pouquinho da sua trajetória, né, da sua história, você conta um pouquinho pra gente como você conheceu o jiu-jitsu, como você entrou, acabou sendo mordido ali, né, e pela mosquinha da competição. Então, eu comecei no jiu-jitsu com 16 anos, um amigo do meu primo, a gente jogava um futebol ali no Flamengo, e, pô, eu era adolescente, eles eram já mais velhos, já tinham uns 25, 30 anos. Esse cara treinava e ele falou, cara, tu é muito grande, por que tu não vem treinar o jiu-jitsu? Eu não fazia ideia do que era. Eu sabia que tinha uma galera do meu bairro da Tijuca que treinava, a galera que estudou comigo no colégio. Eu não fazia ideia. E aí ele me chamou para uma aula lá na Grace Tijuca, que era ali na Doc Lobo, na ABB, do professor Vini Aita. E aí eu comecei a treinar lá, de faixa branca, e aí ao longo do tempo fui passando, só que eu ainda estudava no colégio, e aí eu estudava junto com outro cara que era muito sinistro, o João Gabriel Rocha, que mora lá fora e tal, e ele era aluno do Tatu. E eu tava nessa de faixa branca, ele já era faixa roxa, tinha sido campeão mundial, ele já tava já muito bem, já tinha uns 18 anos, ele era um pouquinho mais velho que eu, e eu tava, pô, amigo dele de infância, enfim. E aí eu fiquei 1 ano na Grace Tijuca, mas o foco lá não era competição e tal. E eu acabei migrando. Já tinha pego a faixa azul lá na Grace Tijuca, mas lutei alguns campeonatos de branca, ganhei todos. Acho que eu lutei 5 ou 4 campeonatos de branca, se eu não me engano. Já tem muito tempo isso. E aí eu migrei pra Soul Fighter na época, não era nem Double Five, era Soul Fighter. Isso. Que era do Formiga, do Tatu, do Tanquinho, do Álvaro Mansur e do Tanque. Eram 5 pessoas. E aí eu fui pra Soul Fighter, e aí desde lá a paixão desandou. Eu gosto muito de competir, então a galera era, pô, todo mundo era amigo do mesmo bairro, e aí todo mundo competia, Tijuca Tênis Clube, então na nossa área. Clube municipal, né? Clube municipal. Uma parada foi levando a outra. E aí, desde então, eu tô nessa. Mas isso você já carregava fora, assim, do jiu-jitsu, essa de competir? Eu sempre fui muito competitivo. Só que em esporte coletivo eu sempre ficava meio que, pô, estressado, que, pô, não dependia só de mim, tipo, alguém, pô, porque aí perdeu, porque fulano não fez tal parada. E aí no jiu-jitsu eu me vi só eu contra mim mesmo. Então, não tinha pra onde correr. Aí eu preferi seguir no jiu-jitsu, que eu fui bem feliz. Tô sendo até hoje. No futebol era aquele famoso, vou pra desestressar e me estresso mais, né? E eu sou muito fã de futebol. Eu falo isso pra até os meus alunos que eu não gosto de assistir luta, eu prefiro assistir futebol, mas praticar eu gosto muito do que eu faço. E o 23 do kimono? Cara, isso aí é engraçado. Essa marca eu ganhei é de uma conhecida lá de fora, esposa de um camarada meu. Ela fez alguns kimonos, ela tinha uma marca, não sei se ela tem ou tinha, Armbar Hunter, o nome da marca. Aí ela fez do Lakers e fez do Chicago Bulls, porque ela gosta muito de basquete. E aí eu acabei sendo presenteado desse kimono. A maior galera fica falando desse kimono, 23 e tal. Não é nenhuma marca convencional assim. Eu acho que o kimono maneiro, chama atenção, eu acabo só uso pra competição ele. Quando eu vi, assim, nas competições, eu pensei, pô, será que ele é fã ali dos Lakers? Eu também sou fã do LeBron, óbvio, do basquete, eu gosto um pouco. Tem até o Michael Jordan tatuado. Mas o kimono não... Foi coincidência. Foi coincidência, foi um presente e acabou que deu certo, que é um kimono que chama atenção. E assim, nessa sua trajetória ali, quando você chega na Soul Fighters, né, antes de mudar Double Five,
Foi uma trajetória que você sempre competiu? Você teve ali, às vezes, altos e baixos? Focou mais em dar aula? Teve outras coisas? Porque, às vezes, na carreira, na trajetória, né, de um lutador, de um professor, tem muitos altos e baixos, né? Às vezes você precisa focar em outras coisas da vida. Como é que foi você? Então, eu gostava muito de competir, eu levava a faculdade e o jiu-jitsu assim lado a lado. Eu tratava mais o jiu-jitsu como um hobby, assim, mas era um hobby que eu me cobrava muito. Eu tinha tempo para treinar, então eu treinava pra caramba. Quando eu cheguei na Soul Fighter, o nível era muito alto da galera. Pô, eu suei, assim, era muito amassado, mas, tipo assim, resiliência total, porque, pô, eu tinha que melhorar, porque era muito treino bom, e aos poucos eu fui vendo que meu nível estava melhorando, eu fui chegando nas competições, comecei a ganhar, de azul não ganhava nada, aí no segundo ano já comecei a ir melhor, aí no terceiro ano eu fui campeão brasileiro da CBJJ, então eu vi que meu nível estava alto. Aí eu fui parado, porque eu machuquei meu ombro, eu tive uma lesão que ele saía do lugar, tive que operar o ombro, fiquei 10 meses parado, aí eu fiquei 10 meses parado, voltei. Aí treinei 2 meses, o Tatu me deu a roxa. Já tava para ganhar a roxa, mas eu acabei parando. E aí eu peguei a roxa e continuei. Ganhei muito Open, ganhei Grand Slam da UAE. E aí, nessa de ir levando faculdade e tal, como hobby, comecei a trabalhar também com algo fora jiu-jitsu. Trabalhava no escritório de advocacia, que eu levava com a faculdade de Direito. Só que aí, ao longo do tempo, eu acabei, pelas consciências da vida, começando a dar aula. Não era algo que eu estava planejado, mas surgiu uma oportunidade e aí eu abracei e estou dando aula agora, vai fazer acho que 2 anos. E você gosta, assim, hoje você não se vê não dando aula, por exemplo, que tem gente que, como você falou, né, não tá ali no radar dela da aula, mas quando dá a primeira aula se descobre como um professor, né? Então, eu nunca tinha dado aula, até o Tatu me dar essa oportunidade. Ele me deu a oportunidade para dar para um grupo de uma galera que a gente treina às 8h30 da noite, que é uma galera bem unida. Esse foi o meu primeiro contato como professor mesmo, para dar aula. Uma galera mais da minha idade para cima, e caras grandes, mais pesados, mais graduados. E aí, logo depois, uma menina que dava aula, teve que ir embora para Abu Dhabi, dar aula lá, eu assumi a turma das crianças. E aí foi um desafio bem grande para mim, que eu nunca tinha tido contato, assim, realmente em aula para criança e tal, e eu gostei bastante. Foi desafiador no início, e eu tô até hoje com elas. É uma turma de 10 a 15 anos, que até pega 16 anos, 10 a 15 anos, e eu gosto bastante. E nisso surgiu a turma de iniciante, que é a turma que eu mais gosto, que é a turma de faixa branca. Que lá a gente tem um sistema de faixa branca para iniciante. E como que é essa relação, assim, sua com o Tatu? Ele é um cara muito gente boa, né? Já tive a oportunidade de entrevistá-lo várias vezes. É um cara que impulsiona muitas pessoas que estão ali ao redor dele, né? O Tatu é um cara muito maneiro. A gente começou a nossa relação lá para 2012. A gente está até hoje. A gente é muito amigo, fora do tatame também. A gente está muito bem, as nossas famílias. Eu com a mãe dele, que é dona da academia, junto com ele. É um cara assim que, pô, quem não gosta tá maluco, porque ele é muito maneiro, ele incentiva toda a galera a tá competindo, ele compete todo o campeonato, ele tá competindo junto, então ele também acaba dando vontade de você competir, você vendo ele competir, ele dá aula pra caramba e ainda compete, acabou de ser pai, então, tipo, ele chama a galera pra cima mesmo. E falando um pouquinho, assim, da parte agora de competição como faixa preta, né? Você vem contando sua trajetória. Você falou que ano passado você competiu o ranking, né, do Mineirinho, mas não todas as etapas ali para pleitear o título, né, disputar o título de fato. E o que fez você olhar e falar assim, não, vou focar esse ano, quero ganhar passagem para disputar em Portugal? Então, ano passado eu lutei alguns campeonatos pontuais e tal. Acabou que no meio pro final eu tive a oportunidade de lutar o GG Equipes, que foi aqui no Morro Azul, organizado pelo Dedé. E eu acabei tendo que fazer uma loucura, tive que perder 10 quilos em alguns meses para bater 90 quilos, sair total da minha zona de conforto. E isso acabou muito com o meu calendário, digamos assim, de eu poder lutar outras competições, que eu fiquei focado na dieta. E aí eu acabei não podendo lutar. Acabei lutando só
o Mundial, que foi a última etapa, eu ganhei o absoluto. Eu ganhei o absoluto. E eu, tipo, ano passado eu não entendia muito bem, eu acabei não lendo edital, e eu acabava lutando o absoluto e ia embora, não lutava a categoria. Eu ganhava o dinheiro e ia embora. Aí esse ano não, esse ano eu sentei, do início do ano, li o edital todo, aí agora eu tô fazendo bonito. Já 3 etapas, já fiz 13 lutas. Já fiz 13 lutas no total das 3 etapas. E o volume de lutas também é importante, né? Para caso de desempate lá na frente, né? Rola isso, principalmente na etapa de Saquarema, que é marrom, preta, master e adulto, das 2 faixas. Então, o volume de luta vai fazer diferença lá na frente nessa. E como é que tá, assim, a preparação? Porque é um calendário muito extenso, né? Não são 2, 3 etapas, é um ano todo. E nesse intervalo ainda vão ter as etapas lá da Costa do Sol. Como é que tá a sua preparação, assim, a nível de treino, alimentação, às vezes até abdicar mesmo de estar saindo, de estar fazendo alguma coisa ou outra extra, né? Cara, então, a gente que vive disso fica mais fácil, né, entre aspas, a gente já tá ali na academia e acaba que no dia a dia eu treino muito com meus alunos 8h30 e a gente tem um treino de competição na Double Five, que é meio-dia, lá no Vila da Feira, com o Bruno Formiga. Uhum. E aí, segunda, quarta e sexta, esse treino, acaba que esse treino puxa muito a galera, o lugar lá é calor, chama o gás legal, e acaba que eu complemento os treinos com meus alunos 8h30 e no final das contas eu treino bastante ao longo do dia, entendeu? Uhum. E você puxa também seus atletas para poder competir lá no Mineirinho, porque eu converso com muita gente, assim, que também é lutador, né, que luta e dá aula, de uma maneira geral, a maioria, né, de faixa preta que compete também dá aula. Eles sempre falam que ali é um bom lugar para começar a competir, para estar participando de competição. Você leva também alguns atletas com você, algumas pessoas? Então, eu costumo falar, eu tenho a mesma opinião no tatu, que pelo menos uma vez você tem que sentir como é que é competir, porque é diferente. Adrenalina, você não vai conseguir, às vezes, fazer o que você faz na academia, é um ambiente totalmente hostil ali. Eu tenho alguns alunos que eu chamo direto para competir comigo, que eu gosto de estar junto, porque eu sei que tem nível para chegar, de ser campeão. Então, acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, praticante de jiu-jitsu, tinha que competir pelo menos uma vez. E aquela pergunta, o que é pior? Lutar ou ver algum aluno lutando? O nervosismo. Eu acho que é ver algum aluno lutando, porque às vezes você tá querendo que ele faça alguma parada e ele não faz. Tipo, bota a mão ali, bota a mão ali. Então, desespero, falta tantos segundos, tantos minutos. É pior ver alguém lutando que você gosta muito do que tá lutando. E depois, ali, às vezes, quando alguém bate na trave, não consegue alcançar o objetivo, que você conversa ali na hora, deixa para conversar depois, passa aquele feedback. Então, tudo vai da forma como a pessoa perde, eu acho, assim, né? Por exemplo, você vai, primeiro campeonato, perdeu de vantagem, perdeu por pouco ponto, ou foi amassado. Então, tipo, são ocasiões e ocasiões. Tipo, o cara perdeu o detalhe, você tem que chegar e falar, cara, você nunca lutou, primeira vez, acho que vale a pena repetir a dose, perdeu às vezes para um cara mais experiente de competição, porque competição tem muito de experiência, o cara amarra um pouco daqui, amarra um pouco dali, e isso é muito de estar lutando. Eu tava falando com a minha namorada esses dias, eu já lutei 3 competições já esse ano, parece que cada competição eu tô melhor, assim, tipo, tecnicamente, assim, bem melhor, sobrando mesmo de posição. E é igual assim, piloto de avião, né? É hora de voo que você vai contando ali para você se tornar cada vez um piloto melhor. Eu acho que o lutador é a mesma coisa, né? E assim, dá para perceber ali vendo as lutas, a gente faz a transmissão, que você em cada evento, você consegue ter a tranquilidade maior do que o seu adversário vai fazer. Porque você já conhece, né? Basicamente todos ali que você está enfrentando, você acaba competindo bastante com eles. Mas dá para ver que você consegue ter a tranquilidade de, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai progredindo o seu jogo aos poucos e no final dá certo, né? Então, é o que eu falo. Falo para os meus alunos, não adianta chegar lá e falar que vai resolver o que vai fazer na hora. Tem que ter uma estratégia. Você vai puxar para a guarda? Você vai quedar? Eu quero ficar por cima, tá? Como é que você já que o cara vai te puxar? Tem que ter uma estratégia já bem definida. Por exemplo, teve 2 lutas já com o Paulo. Eu fiz uma semi e uma final com ele. Eu gosto de fazer guarda, eu falo isso pra todo mundo. Mas eu passo também bem.
mas a minha preferência é fazer guarda. E ele gosta de fazer guarda. Só que, tipo, tem que ter uma estratégia para eu conseguir subir bem para passar a guarda dele. Não adianta eu querer fazer as coisas de qualquer maneira, porque vai dar errado. Tem que ter uma estratégia bem certinha para no final dar certo. E você, hoje em dia, tem muito isso do jiu-jitsu de... O cara só faz a guarda ali e quer ficar puxando toda hora. E você falou, né? Você gosta de fazer guarda, mas você também sabe passar. Como você vê essa importância, assim, de cada vez ter o jogo mais completo? Porque dentro de uma adversidade, você não vai conseguir impor o seu jogo, né? Você vai ter que mudar um pouco. Nem sempre, às vezes, a gente gosta de... A gente tá na... Não é nem a palavra gostar. A gente tá na situação que a gente quer. Teve uma luta, por exemplo, com o próprio Rafael, que você estava falando, que eu toquei no kimono dele, ele me puxou muito rápido, ele me surpreendeu. Eu não consegui nem fazer double pull. Eu fiquei por cima com ele. E aí eu tive que trabalhar minha passagem, trabalhar com calma, tudo deu certo no final. Mas fugiu do que eu tinha programado para aquela estratégia. Fugiu da minha estratégia, tive que ter um plano B. Não adianta tu só com um plano A também. Tem que ter um plano B e talvez o C. E dependendo até outros, né? Até outros, dependendo. E, Rafael, falando um pouquinho assim, projetando a passagem, né? Você tem ainda um percurso a percorrer, né, no ano, mas assim, como você vê essa oportunidade, cara, de poder lutar fora, né? Lutar em Portugal? Às vezes nem sempre é só a passagem e a competição ali, né? Você pode fazer um intercâmbio ali com outras academias da Double Five ou de outras escolas, fazer um seminário. Como é que você está vendo essa possibilidade de ganhar o ranking e ganhar a passagem? Então, eu tô vendo essa possibilidade realmente. Meu objetivo, se eu conseguir ganhar essa passagem, é ir para Portugal, conseguir dar um ou dois seminários, porque acaba rentabilizando a viagem, né? Conhece um lugar novo, luta o campeonato, né? Que tem o campeonato europeu da CBJJD. Isso. E aí a gente acaba monetizando uma viagem e acaba sendo lazer e trabalho ao mesmo tempo, né? Eu nunca fui para a Europa, gostaria muito de conhecer Portugal. E já pensou com uma passagem, né? Indo de graça, fazendo o que você gosta, né? Que é competir. Exatamente, seria muito maneiro. E para a gente poder entrar na nossa reta final de bate-papo, você hoje é o cara que está ali puxando a dianteira, puxando a liderança. Manda um recado aí para a galera que está pensando na passagem também, mas que vai ter que passar por você, né? Você está ganhando... Exatamente. Eu não gosto muito de mandar recado, não, porque parece que eu tô botando um alvo nas minhas costas, mas quem quiser vir disputar essa passagem comigo vai ter que vir com muita vontade, porque eu tô num foco muito grande esse ano para ganhar essa passagem para Portugal. Não só uma, duas. Vou conversar com o Bruno aí o que a gente vai fazer com essa segunda passagem, que eu tô querendo as duas. Dá para levar a namorada, será? O objetivo é esse. O objetivo é esse. Falar com o Bruno, ele sempre faz o Pix direitinho. Rafa, obrigado, cara. Foi um prazer enorme conversar com você, conhecer da sua história. É sempre bacana. E sucesso, cara. Que seja um ano aí de muitas conquistas para você. Valeu, Iago. Obrigado aí pela oportunidade. Queria deixar um recado aí para a galera valorizarem a CBJJD. Eu falei isso já. É um campeonato bem organizado, paga, tem transmissão, você não vai lá lutar só por medalha. Então, em vez da galera ficar falando, é campeonato pequeno e tal, acho melhor a galera prestar um pouco atenção e valorizar o trabalho que vocês estão fazendo, que é bem interessante. Obrigado, Rafa. É sempre importante esse feedback e reconhecimento também, né? Eu acho que a confederação, ela reconhece, o Gavasa já está mais de 30 anos aí trabalhando pelo jiu-jitsu, e é bacana ter essa troca dos dois lados. Exatamente. Obrigadão. Pessoal, muito obrigado a todos os que assistiram aqui nosso Papo de Campeão com Rafael Guerra. Fiquem ligados que toda semana vai ter um bate-papo novo. Falou, pessoal. Se inscrevam no nosso canal. Até mais. Us!